Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Copas Verdes FM. Nesse momento eu estou conversando com a Oksana Jadviziak. Ela que é gerente de eventos e qualificações turísticas do município de Prudentópolis e que recentemente participou do Congresso de Política Ucraniana e Mídia pelos Olhos da Juventude na capital da Ucrânia, na cidade de Kiev. Boa tarde, Oksana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Copas Verdes. Eu participei, foi um convite muito espontâneo, surgiu assim em questão de 2 semanas. Eu recebi o convite do Congresso Mundial dos Ucranianos do mundo todo e eu achei muito interessante porque era para fazer um estágio no parlamento ucraniano, junto com os ministros, com os deputados, onde o objetivo era conhecer a política atual da Ucrânia, como trabalha a mídia na Ucrânia e como se trabalha também nas regiões da Ucrânia. Então foram convidados todos os países, representantes de onde tem a diáspora, onde tem os ucranianos do mundo todo. Receberam um convite 22 países e teve 30 pessoas representando 22 países, e em alguns países teve 2 pessoas, do Brasil só teve uma, no caso que fui eu. Eu preenchi um formulário, foi uma seleção, teve questionário e tudo. E como a cidade já tem um pré-projeto, tem um convite, inclusive, do prefeito de Ternópil ao prefeito aqui de Prudentópolis para se fazer cidades irmãs. Como aqui a gente sabe que tem mais de 125 anos que a gente já comemorou a imigração ucraniana, que veio da região de Ternópil, então a gente pode fazer um trabalho que é muito do interesse da prefeitura de Ternópil, do governo de lá, em se trabalhar aqui. Foram 8 dias na capital Kiev, onde a gente ficou conhecendo o parlamento, o trabalho dos políticos na Ucrânia. E também no final de semana a gente conheceu as regiões da Ucrânia. Eu fui para Ternópil juntamente com mais 6 pessoas, da Lituânia, da Polônia, da Geórgia, da Rússia e da Ucrânia, né? Então a gente participou também juntamente com o deputado, acompanhando todo o trabalho que ele faz lá, porque o que eles veem hoje? Que a diáspora, como tem 20 milhões de ucranianos fora da Ucrânia, a diáspora é um meio de divulgação e de se manter esse tradicionalismo, de se manter, por exemplo, em algumas entrevistas onde eles questionavam, né, sobre as atividades, por exemplo, de Prudentópolis, dos ucranianos aqui de Prudentópolis, eles simplesmente não acreditavam, porque assim, o que se vê lá fora do Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo, floresta, samba. Então, eles não têm essa visão do sul do Brasil, que é colonizado praticamente pelos europeus, e principalmente Prudentópolis. Eles ficavam muito até emocionados, né, quando eu mostrava, por exemplo, toda essa tradição aqui dos grupos folclóricos do Veselka, dos cossacos, da tradição da Páscoa que se mantém aqui, do coral, e também dessa parte toda turística, né, da cidade, das igrejas, principalmente, que tem mais de 50. O interesse deles, por mais que seja assim um oceano que divide a gente, eles têm muito interesse em querer fazer uma parceria entre Prudentópolis e Ternópil, né? Há muita diferença na cultura, por exemplo, daqui de Prudentópolis com o povo ucraniano lá da cidade de Kiev? Então, da capital tem muita diferença, né? Porque é totalmente outro mundo. Não digo que tem diferença, assim, no interior de Ternópil, que é praticamente da onde vieram os imigrantes, os nossos antepassados, meus bisavós. A semelhança é muito maior no interior ou até mesmo na cidade de Ternópil. Quando você chega lá, você parece que se sente em casa. Os imigrantes que vieram daquela parte, daquela região, a cidade é turística, a cidade é cultural e a cidade é industrial. Na parte da indústria, a gente pode estar vendo também esse lado de estar atraindo, de repente, porque do interesse deles, eles têm bastante, assim, de vir para cá conhecer. Eles querem muito que vá uma delegação de empresários daqui para lá para conhecer também. Em maio, e tem um convite do prefeito de lá para o convite daqui, do que maio de 2018, se vai uma delegação para lá. Lá já vai ter um fórum de empresários que são investidores, que estão buscando sempre alguma coisa assim para trazer para os países, para as suas cidades. Oksana, o custeio dessa tua viagem, desse teu estágio em Kiev, quem custeou? Eu paguei essa viagem lá. A hospedagem, a alimentação, foi tudo por conta do governo ucraniano, de quem organizou, do Ministério da Juventude, do Congresso da Juventude. Eu só pedi 16 dias de férias da prefeitura e foi tudo por minha conta. Já avisando numa futura cooperação de se fazer essas cidades irmãs com a Ucrânia. Por exemplo, se Prudentópolis fazer esse projeto de cidades irmãs com as cidades ucranianas, o que Prudentópolis sai ganhando com essa parceria? Só de ter esse vínculo, porque aqui a gente mantém muitas tradições com a Ucrânia,
Ucrânia, mas a gente conhece muito pouco de lá. Eles têm muito a oferecer para a gente, então a gente pode ganhar na questão de intercâmbio, de repente, de professores, na questão da parte cultural, turística. Oksana, agradeço sua participação e deixo os microfones da Rádio Copas Verdes abertos para suas considerações finais. Foi 8 dias de estágio lá na Ucrânia, mas é como se fosse assim um dia, né? Aonde você ia nos microfones lá na Ucrânia, tanto na TV do parlamento quanto em algumas das regiões, as pessoas ficam muito surpresas que aqui em Prudentópolis se mantém toda essa tradição. Eles valorizam lá muito, que às vezes aqui a gente acaba não valorizando. Quem estiver me ouvindo, de repente tiver um interesse em conhecer a Ucrânia, não precisa ir até lá, né? Se alguém precisar, a gente está aqui no Centro de Informações Turísticas, na Secretaria de Turismo. A nossa cultura, ela é muito rica, mas às vezes eu acho que só a gente não sabe que a gente tem essa cultura rica. Então eu quero agradecer a Rádio Copas Verdes e dizer assim que se a gente trabalhar junto, a gente pode fazer uma parceria muito bacana lá com a cidade de Ternópil ou com a Ucrânia, aproximar mais esse laço.